Bom dia, pessoal! Bom dia! Mais uma live para a glória de Deus, mais um dia para a honra e glória do Senhor. O Senhor soprou ar sobre os nossos pulmões, o Senhor nos deu a oportunidade de viver mais um dia para sermos diferente, para fazermos diferente e fazer a diferença. Mais um dia para a glória do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Bom dia. Bom, hoje nossa terceira live para honra e glória do Senhor, glória a Deus. E hoje o tema da nossa live é formada com propósito. Então nós tivemos Deus te conhece profundamente, a nossa primeira live. E a nossa segunda live, nunca estaremos sozinha. E hoje a nossa live formada com propósito. Então, resumidamente, para nós entendermos um pouquinho, você é amada, você é amparada pelo Senhor, o Senhor te conhece profundamente, o Senhor está conosco, Ele nunca nos deixa sozinhas. E você tem um propósito. Nós não estamos aqui à toa, nós não viemos para esse mundo em vão. A palavra do Senhor diz que Ele nos escolheu primeiro. Não foi nós que escolhemos, foi o Senhor que nos escolheu. Então você não veio para esse mundo por um acaso. Existe um propósito de Deus para mim e para você. E nesta manhã nós vamos entender um pouquinho disso. No Salmo 139, versículo 13 ao 18, formada com propósito com a nossa preletora Raquel, e vai ser uma bênção para a glória do Senhor. Abra o seu coração em nome de Jesus, que em nome de Jesus seja um momento, de comunhão, e que o Senhor fale grandemente comigo e com você nesta manhã. Amém? Que nós possamos estar de coração aberto para ouvir a voz do Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, permita os nossos olhos abertos, nossos ouvidos sensíveis nessa manhã. Bom dia, Izinha. Que cabelo lindo! Obrigada, você que tá linda. E aí, tudo bem? Bem, graças a Deus. E aí, Tiazinha? Mais uma live para a glória de Deus. Graças a Deus. Deus é bom demais. Tava pensando sobre isso agora. Ele é muito bom. Deus é maravilhoso. Vamos lá? Vamos. Então, nós vamos ler aqui o Salmo 139. Ler a palavra do Senhor. Quanto mais nós lemos, mais nós memorizamos Amém. e vamos guardando ela, no nosso coração, conhecendo cada palavrinha, cada vírgula. É muito bom. Amém. Salmo 139, do verso 13 ao 18, diz assim: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. E as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Amém. Um poema. Um poema. Como nós falamos, os salmos são cânticos, mas esse é um poema em forma de cântico. E o Salmo 139, como a gente já tem montado isso na nossa cabeça desde a primeira live, é um salmo que fala sobre a onisciência, a onipresença, a soberania de Deus, a onipotência de Deus. E nos versos anteriores, como nós falamos na semana passada, Davi mostra para nós Deus no alto, Deus no profundo e Deus no longe. E quando nós chegamos no verso 13 em diante, o salmista vai além. É Deus no útero. Davi escreve sobre esse assunto, sobre esse tema, numa época em que não tinha conhecimento sobre anatomia ou embriologia.
Então é o que torna para nós o texto ainda mais impressionante. Então a pergunta do dia é: quão cuidadosamente Deus nos criou? Verso 13. Café, gente. Café. Para aquecer a garganta. Garganta não é obediente. Ela precisa ser mais obediente. Ela é Café e água. desobediente. Verso 13. Tu me formaste. Ele traz para nós Deus como artesão. Uma palavra assim que a gente nem fala muito sobre isso hoje em dia, né? Ele traz uma expressão hebraica no original, né? Davi usa essa expressão e essa expressão, tu me formaste, essa expressão no original, ela pertence ao mundo dos artesãos. Não é, Deus não cria pessoas como uma fábrica de produção. Vamos pensar aí uma fábrica de latinha de refrigerante, tudo igual. Não existe isso. Não é um ato mecânico, é isso que eu quero dizer, né? Nós não vemos. É um trabalho intencional do Senhor. É um trabalho habilidoso e é um trabalho pessoal. Cada um é formado de uma maneira, cada ser humano, cada indivíduo é formado de uma forma única e deliberada. Eu trouxe aqui para vocês. Eu pesquisei o nome, mas eu já esqueci o nome. Uma amiga que fez para mim, a Isabela Oliveira. Eu sou minimalista, então o meu bordado eu pedi para ela fazer dessa forma, bem minimalista, e ela também é. E aqui é uma frase de Jeremias 31, 3, se eu não me engano. Com amor eterno te amei. E eu amo ler, eu amo olhar para isso aqui, ficar no meu quarto e ler essa frase. Com amor eterno te amei. Mas o que que é legal? Além do versículo maravilhoso, é um bordado à mão. Isso aqui é um aro de madeira e quando nós olhamos desse lado aqui, ele é feinho, tá vendo? A letra é bem feinha. Mas quando ele é olhado do lado certo, aí a letra é bela, a letra é bonita e nós conseguimos entender o que a frase está nos dizendo. Então, quando nós olhamos para a nossa vida como obra do artesão, às vezes nós estamos olhando aqui do lado de cá, desse mundo, e a gente é sufocado pelos problemas e a gente não consegue entender, mas que obra é essa? Mas a gente está olhando do lado errado. Quando a gente olha a partir da perspectiva do Senhor, ele olha do lado certo, ele nos vê como obra-prima. E ele está trabalhando em nós. Ele é um Deus pessoal, um Deus intencional. E ele está trabalhando. Aquele que começou a boa obra, como diz a canção, é fiel para terminar. Então, quando chegar lá no fim, a gente vai começar a olhar também da mesma forma que ele nos olha. Amém. Até eu peguei essa semana para fazer a divulgação da live, eu lembrei da música O Tapeceiro, que é do João Alexandre. Só que eu peguei numa outra versão e eu tenho escutado ela essa semana inteira e tem uma frase dessa canção maravilhosa que eu anotei aqui para falar para vocês. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa e coopera para o meu bem. Essa é a obra do artesão em nós. Então, ele nos formaste, pois tu me formaste, o Senhor nos formou no interior. E aí ele vem o verso 3 e diz assim, de modo assombrosamente maravilhoso. Ele fica maravilhado com a complexidade do corpo humano, assim como nós. O ser humano é uma combinação, marquei aqui, fenomenal, de força, beleza, coordenação, graça e equilíbrio. Esses dias eu estava vendo uma pessoa falando sobre o nosso olho. Ele falou assim: você pode pegar a melhor câmera, iPhone 17 Pro Max e sei lá o que, a melhor câmera que tem de última geração. Essa câmera, ela não consegue captar tudo perfeitamente da mesma forma que os nossos olhos conseguem captar. É a mesma coisa quando você vai para a praia. Esses dias eu fui para a praia no final do ano.
E a gente chega e vê aquele mar maravilhoso e aquilo nos deixa assombrado, como Davi, porque a criação de Deus nos deixa assombrado, é maravilhoso. E aí, você quer fazer um story, um vídeo lindo, mas não fica da mesma forma, não impressiona da mesma forma que você, quando você está contemplando aquilo. Então, o ser humano é uma obra fenomenal, essa é a palavra de Deus. O nosso olho, as nossas mãos, o nosso corpo. Você é uma obra do artesão, é uma obra fenomenal. Nós temos que pedir ao Senhor essa graça de olhar para nós com esse olhar do artesão. Não olha do lado do avesso. Procura, fala, Senhor, me ajuda a olhar do lado certo, como o Senhor olha, a ver graça e a ver beleza em mim. Você é bela aos olhos de Deus, da forma como Ele te criou, do jeitinho que Ele te criou. Você é bela aos olhos de Deus. E aí, quando nós vamos para o nosso interior, é ainda mais impressionante. Quando a gente vai estudar, quem estuda anatomia, quem é da área da saúde, sobre os ossos, sobre os órgãos, veias, artérias, as cores que tem dentro de nós. Eu não sou da área da saúde, nem vou me aventurar aqui. Não sou, a minha amiga Elisama, acho que ela não tá por aí, mas ela é da área da saúde, o Samuca, eles saberiam aqui. Destrinchar melhor esse assunto, mas todos nós sabemos da grandeza de Deus na obra. Então, quando nós olhamos para o ser humano, para o corpo humano, nos assombra, né? A forma como Deus nos criou é maravilhoso e, enfim, a gente fica assombrado. A ciência revela complexidade, mas o Salmo revela intencionalidade. Lembrando, então, que esse Salmo foi escrito em uma época que não havia tecnologia nenhuma, ultrassom nenhum. Ainda essa semana eu estava conversando e a minha mãe falando, nossa, quando o seu irmão nasceu, eu nem sabia que era um menino, porque não tinha ultrassom. Eu já sou da fase, eu tenho um filho só que vai fazer 15 anos, que estava aí começando o ultrassom 3D, gente. Eu já consegui ver o rostinho dele, eu sabia o sexo, é claro, e já consegui ver o rostinho dele. Então, quando a gente fala sobre isso hoje, talvez para nós seja algo mais do cotidiano, mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor e a gente volta para Davi, então realmente a gente fica assombrado. E aí o verso 4 diz assim, 4 não, 15. 4 é o meu tópico aqui no meu esboço. Verso 15. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido. Ele fala no oculto, a expressão que ele usa aqui também é uma outra expressão idiomática, no sentido de um tesouro escondido, o útero como um lugar protegido. Um tesouro oculto, um tesouro enterrado, porque era a forma como as pessoas guardavam os seus tesouros na antiguidade, colocavam num vaso e enterrava na terra. Aquilo era o cofre daquela época, né? Então ele traz essa mesma expressão para o Salmo, que no útero, no oculto, ele foi formado. E como um tesouro seguro, oculto e escondido. E aí ele vem novamente e traz a expressão do artesão de novo. Fui formado e entretecido. É o mesmo termo que Moisés usou lá atrás no tabernáculo para quando ele vem descrever para nós a forma como os artesãos trabalhavam na construção do tabernáculo para bordar as cortinas. Então é um trabalho artesanal, é uma tapeçaria rica em detalhes. Hoje nós vemos coisas feitas por máquinas, mas nós sabemos que não era dessa forma. Então o tapeceiro ele trabalha de forma intencional, de forma
é cuidadosa, não é linha de produção, não tem rapidez. Ele tem todos os anos da nossa vida para trabalhar em nós. E Davi traz isso para nós, então, e mais uma vez ele usa essa expressão entretecido como uma obra de tapeçaria, um bordado. Amém. E é maravilhoso, né? É maravilhoso. Eu fico falando é maravilhoso é repetitivo, mas é maravilhoso. Esse salmo é demais, é demais. Aí o verso 16 fala: Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Todos os meus dias foram escritos. Deus e o nosso futuro. Se ele nos formou, nos entreteceu, se ele nos guardou como um tesouro escondido de forma intencional, se ele tem trabalhado em nós, você acha que o nosso futuro está descuidado diante dos olhos do nosso Deus? Se ele nos formou porque ele quis o nosso nascimento, o nosso corpo, a nossa vida, a vida que nós temos, será que nos cabe ficarmos duvidosos com relação ao nosso futuro? Ele sabe do nosso futuro. Essa palavra escrito aqui também é uma outra expressão que ele traz sobre o oleiro moldando o barro. É o molde. Mais uma vez, ali é o trabalho artesanal, é o trabalho pessoal, é o trabalho deliberado, intencional na vida de cada pessoa. Cada vida, cada ser humano não é obra do acaso. Deus fez, Deus deu a vida porque Ele quis. Porque Ele quis. Deus planejou o nosso nascimento, o nosso corpo e os nossos dias. Então, se Ele cuidou lá do início, Ele não vai cuidar do futuro? O nosso futuro está guardado e protegido pelo Senhor, desde que nós temos esse posicionamento de entregar a nossa vida diante dele, o nosso futuro nas mãos dele. Provérbios 31, que é aquele texto clássico da mulher virtuosa, ela fala que ela ri diante do futuro. Por que ela ri diante do futuro? Porque o meu Deus, o meu Senhor, ele já está lá no futuro. Amém. Nós vemos muito a questão da ansiedade. A ansiedade são preocupações com relação ao futuro. E quando nós começamos a encher a nossa cabeça com a palavra do Senhor, a cabeça que eu digo mente e coração, né? A mente e o coração com a palavra do Senhor, o Senhor vai tratando essas questões na nossa vida. Eu sempre falo que não tem meio de você ser transformado sem ser através da palavra do Senhor. Não existe outro meio. Gente, você pode fazer o que for. Todos os meios são válidos. Todos os meios, tudo que nós formos fazer para cuidar do nosso emocional é válido. Você vai fazer tratamento, acompanhamento, tem pessoas que tomam algum tipo de medicamento, fazer caminhada ao ar livre, contemplando a natureza. Tudo isso é saudável, é lícito e bom para o seu estado emocional, para as suas emoções. Mas o cuidado do coração, a sede da alma, é só a água da palavra. É Bíblia para dentro. É Bíblia para dentro. Começa de pouco. Começa de pouquinho. Pequenos trechos. Leia com calma. Não leia para dar tique. Nossa, fiz meu devocional. Não. Procure, ore ao Senhor e fala: Senhor, esse é o meu momento, é o momento que eu vou matar a minha sede, a sede da minha alma. Então, não tem transformação, não tem cuidado das emoções, não tem libertação aí desses sentimentos que querem nos abater, que querem nos pegar. Nós estamos o tempo todo correndo, preocupado com a vida, querendo tomar decisões, mas a gente precisa parar e ter um
tempo para mandar a Bíblia para dentro. Não tem outra. É uma equação, gente. É uma equação. Não tem transformação de comportamento. Não tem transformação de vida sem Bíblia dentro do seu coração. E é dentro do seu coração com temor. Eu chego diante da palavra do Senhor com temor. Falo, Senhor, o Senhor é santo. Quando eu leio a tua palavra, o Senhor é onipresente. O Senhor está junto quando eu estou lendo a sua palavra. Então, vai trabalhando em mim, Senhor. Vai me curando, vai tirando aí coisas que não provêm de ti. Então, como a mulher virtuosa, a gente pode rir diante do futuro, porque se ele planejou o nosso nascimento, você acha, olha a pergunta retórica aí, pessoal. Você acha que ele não está cuidando do seu futuro? Então, que a gente coloque isso aí hoje na nossa cabeça, que ninguém escapa do cuidado de Deus. Ninguém, não há escapatório. Pastor Hernandes Dias Lopes, no comentário dele do Salmo 139, o título que ele coloca, eu achei o máximo, encurralados por Deus. Encurralados, como a gente já tem visto desde o começo. Ele conhece as minhas palavras ainda antes de eu falar. Eu posso ir longe, eu posso ir no profundo do abismo, ou no útero, ele está lá, encurralados por Deus. Então, ninguém escapa do cuidado de Deus e cada pessoa é dotada com um propósito. Todas nós somos dotadas pelo Senhor de dons, de talentos e com propósito. Nós somos feitas com propósito. E ele diz assim, verso 17: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Os pensamentos de Deus são incontáveis, profundos, eternos. E se nós comparássemos aos grãos de areia, impossível de medir. Se você juntasse todos os grãos de areia de todas as praias do mundo, você não conseguiria contar os pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus aqui para nós significa os planos de Deus, as ideias de Deus, os propósitos de Deus para nós são incontáveis. Quando nós vamos lá para a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O Senhor nos criou, nos moldou de forma intencional, pessoal, a cada uma de nós, você com seu jeitinho, com o seu temperamento. Tem mulheres que são mais pá, extravasa. Ela chega e pá. Tem mulheres que são mais contidas, uma fala alto, outra fala baixo, uma ri alto, outra é bem tímida. Mal consegue conversar quando tá no meio de um monte de pessoas. Do jeitinho que você é, Deus te criou de forma intencional, como um artesão. Ele está bordando você. E quando a gente olha da perspectiva certa, do lado certo, a gente vê a grande obra-prima desse Deus Todo-Poderoso. Então, ele nos criou e ele nos comprou com o teu sangue precioso naquela cruz para que nós tivéssemos uma missão. Nós somos obra de arte do Senhor com uma missão, conforme Efésios 2:10. Nós somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras. Eu, vocês, a cada uma de vocês que estão aqui conosco, nós somos obra de arte do Criador com uma missão. E qual é a nossa missão? O texto diz: para as boas obras. Deus ainda está trabalhando em nós, mas nós fomos criadas para tornarmos conhecidas as obras de Deus, proclamar a sua bondade e anunciar a verdade sobre quem Ele é, do jeitinho de cada uma de nós. Uma vai ter um púlpito para pregar
outra vai ter uma rede social, outra vai ter uma mesa onde você é a dona da casa, o pilar da sua casa, os seus filhos, o seu marido vão estar ao redor da mesa e o seu momento de proclamar a bondade de Deus, a verdade sobre quem ele é a mesa. Outra é um balcão. Eu trabalho num balcão de loja e quem trabalha comigo sabe a oportunidade que eu tenho. Uhul, eu mergulho. Vamos falar do Senhor. Já orei Meu para Deus. pessoas no meu balcão, já abri aplicativo da Bíblia e vamos ler aqui o que o Senhor fala sobre isso. Então, cada uma, onde Deus te colocou, da forma maravilhosa, assombrosamente maravilhosa que Ele te criou. Você, eu somos obra de arte nas mãos desse Deus Todo-Poderoso e fomos criadas por Ele para tornar conhecidas as suas obras, para proclamar a sua bondade e anunciar a verdade sobre quem Ele é. Amém. Glória Receba essa a Deus. palavra nesta manhã. Jesus. Cuide do seu coração. Manda a Bíblia para dentro. Tire o seu momentinho. Se você ainda não tem esse momento, estipule esse momento na sua vida. 5 minutos, 10 minutos. Daqui a pouco você está no 15, daqui a pouco você está no 20. Chegue diante do Senhor, não praticar e para, sabe, para você trocar com o Senhor alguma coisa. O que o Senhor tem para mim hoje? Querendo vasculhar os bolsos do Senhor. Não. Chegue diante dele com reverência, com temor. Se coloque diante dele e fala: Senhor, fala comigo hoje. Eu preciso cuidar da minha alma, do meu coração. Eu preciso dessa água, que só essa água vai matar a minha sede. Só esse pão vai matar a minha fome. Fala comigo, Senhor. Então, que a gente possa cuidar da nossa vida e saber que todas nós somos obras de arte com uma missão nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, o tapeceiro, o grande artista, e a sua vida tem um propósito, sim. Você nasceu das mãos desse Deus e nós vamos caminhar sob os cuidados dele. Pessoal, obrigada pela presença de vocês, pelo tempo dedicado, apesar das nossas limitações. É, ninguém é perfeito, todo mundo tem as suas limitações, mas nós estamos aqui com coração alegre, na alegria do Senhor, né, Isa? É. Doente ou não doente, passando a noite em claro ou não. Quarta-feira passada foi uma peleja, né? Uma mal dormiu à noite, a outra não estava bem de saúde, mas a gente estava aqui com o Amém. coração alegre e disposto para pensar junto com vocês, para compartilhar com vocês o nosso devocional. Amém. Amém, Izinha? Amém, Devolvo a palavra para Paizinho. você. Amém, glória a Deus. Que palavra maravilhosa para nossa manhã. E que a Amém. gente venha ter isso na nossa mente, né? Que a gente não venha se comparar. Porque eu acho que o mundo que a gente está vivendo hoje, as redes sociais, né, Sim, nos traz muita cobrança e muita comparação. Mas quando a verdade. gente entende que a gente foi formada com propósito, que o Senhor tem nos fez unicamente única, cada um com seu traço, cada um do seu É, jeitinho. Cada uma carrega um propósito. Então a gente não está aqui em vão e a não. gente precisa eliminar a comparação da nossa vida e entender. O Senhor me fez com propósito. E para a gente viver esse propósito de Deus, para a gente viver esse plano perfeito de Deus para nossa vida, é Bíblia para dentro. Porque a gente Isso. precisa ser moldada pela mão do Senhor para entender e viver dentro do nosso propósito. E o que é ser moldada pela mão do Senhor? É ser transformada pela palavra, Amém. porque a gente não é mais escravo. A palavra liberta. Então a gente tem que Bíblia para dentro, palavra de Deus e falar: Senhor, eu quero viver o propósito que o Senhor tem para minha vida, porque Amém. eu sei que eu fui formada com um propósito. Então eu quero viver esse propósito para minha vida e para minha casa. Me transforma, fala comigo, e é viver essa transformação Amém. dia após dia. Nós temos Amém. nossas limitações, a gente nunca vai ser perfeito, mas a gente precisa permitir que o Senhor nos transforme de dentro Amém. para fora e viva em nome de Jesus esse propósito. Então que a gente não venha se comparar, que a gente tenha no nosso coração, na nossa mente, que o Senhor nos formou com propósito, que a gente não tá aqui em vão e que sim, o Senhor tem um plano perfeito para nossa vida.
E a gente precisa ser moldada pelas mãos do olheiro, ser transformadas pelas palavras do Senhor. E que a gente, em nome de Jesus, venha nem estar aos pés de Jesus, que a gente não saia desse lugar, em nome de Jesus. Quero Amém. agradecer a todas, né, que participaram, a vida da Kel. Kelzinha, eu louvo a Deus pela sua vida, pelas Amém. palavras que têm Amém. edificado e transformado as nossas Amém. manhãs, né, sobre a nossa identidade. Eu acho que a gente pode colocar assim, tudo isso que a Sim. gente tem vivido nessas lives tem transformado a nossa identidade em Cristo. Como a gente. Como Deus nos conhece, como o Senhor está conosco, como Ele nos enxerga e que a gente possa nos ver pelas lentes do Senhor, não pelas nossas lentes, porque as nossas lentes Verdade. são falhas, né? Mas que a É. gente venha nos ver pelas lentes do Senhor e que em Uhum. nome de Jesus também a gente venha romper essas preocupações, entendendo que Deus está no nosso futuro, que Ele está Amém. cuidando de tudo, porque o Senhor, Ele orquestra a nossa vida, o Isso. Senhor orquestra tudo. Então, que a gente não venha se preocupar com o futuro, porque o futuro do Senhor já pertence, o Senhor já está no futuro e Ele está Amém. cuidando de tudo. Louva a Amém. Deus pela sua vida, louva a Deus por cada uma que entrou aqui, que disponibilizou tempo nessa manhã. A gente sabe que é tudo, né? Cada uma tem os seus afazeres, mas Sim. obrigada. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada Amém. uma de vocês, em nome de Jesus. Que seja um dia abençoado, que o Senhor derrame sobre nós coragem, ousadia, alegria para viver esse dia hoje. E tudo está no controle do Senhor. Também quero deixar um aviso que a nossa live da semana que vem vai ser adiada. Fazer o post da nova data no Instagram. Então, assim, participem, compartilhem com as amigas que vai ter essa mudança, né? No dia da data. E o horário não vai mudar, mas a data sim. Então, compartilha, né, que vai ter essa mudança e a gente vai trazer a nova data para vocês, tá bom? Que Deus Amém. abençoe, fique conosco em nome de Jesus nesse Amém. dia, que seja um Amém. dia muito abençoado. Deus abençoe, Amém. meninas. Beijo.